Muito bem, estamos ao vivo aqui dos nossos estúdios. Hoje eu estou recebendo mais um convidado para que as pessoas consumam produtos daqui, né, Maurício? É uma atividade secundária, vamos dizer assim, né? Nós temos um espaço aí que pode ser bem otimizado, então por que não fazer um novo projeto, um novo empreendimento paralelo à nossa atividade principal, que é a medicina veterinária, né? Que joia, Então né? hoje o tempo que resta ali a gente procura se dedicar para esse novo projeto que a gente entendeu que tinha uma direção de Deus também. Que bom, né? Então, quem quiser investir no painel, procura o Maurício, entra em contato. Né? É o marketing visual. As pessoas compram pelos olhos, né? Então, a qualidade que tem esse painel, né? Ele tem de longe você vê os detalhes, né? É a última tecnologia, Maurício. Como é que é Ele, esse ele foi material? projetado, né? Ele foi projetado especificamente para essa distância, para essa altura, para esse espaço ali, né? E foi pedido para que o projeto, dependendo do visual dele, da distância, ele é específico para essa distância, né? Então ele foi comprado, foi adquirido com uma resolução específica para que ficasse uma nitidez assim muito boa visualmente, assim, tanto para pedestres como para veículos, né, também. Que joia. Mas falando agora, voltando no tempo aqui, na década de 90 foi quando você se formou na UDESC, em Lages, que já era referência, hoje é uma das mais conceituadas do sul do Brasil. Né? Veio para Caçador com essa ideia, com essa proposta da clínica, do pet shop. Foi um dos inovadores nessa época, né, Maurício? Eu lembro que na época até chamavam, "Você tá ficando louco, mexer com cachorro, gato, vai morrer de fome, né? E aí tinha o nosso colega, o Mauri Casagrande, que já estava estabelecido aqui, com os dois sócios dele, o Moraes, o Gildo Ribeiro, e eles também faziam a parte de grandes e pequenos animais, e eu iniciei especificamente daí já com pequenos animais, né? Iniciei em casa até uns 6 meses, eu acho que eu fiquei ali no primeiro andar, a coisa foi engrenando, peguei uma salinha pequena na Benjamin Constante, aqui, e daí, acho que um ano depois já subi para a esquina aqui, onde eu estou até agora, aí, uns 35 anos de atividade, né? E essa área foi desenvolvendo, né? Na época era muito cachorro de corrente, difícil para você convencer de fazer uma vacinação, e hoje em dia todos sabem, né? O, os tutores procuram para fazer uma vacina, procuram para atender bem, procuram para dar o que eles podem de melhor para os seus pets, né? E aí a gente perseverou nisso também. Tem muita coisa ainda a fazer também, né? Muitos colegas, novidades, hospitais, clínicas, né? Mas a gente está aí perseverando e tentando se reposicionar e reestruturar, se essa for a direção de Deus para a vida da gente também, né? Que maravilha, né? A gente sabe que o comércio passa altos e baixos, né? E agora, nesse momento, né, muitas salas aí estão à disposição para locação, mas ao mesmo Verdade. tempo tem muita gente também querendo investir num sonho, investir num projeto, né? Fazendo o mercado acontecer, né? E você está preparado e sempre antenado. Você foi um dos pioneiros também em cirurgias, né? Nessa área, né? De pequenos Quando animais. eu inicialmente a gente já fazíamos algumas cirurgias, né? E aí com a pós-graduação ali no Desk também, com a especialização, aí a gente fez essa especialização na área de clínica e cirurgia de pequenos animais. A gente pode se aprimorar com grandes nomes do país aqui. Eu lembro bem nessa área de cirurgia, Dr. Hélio Altran, da da Universidade de Santa Maria, um traumatologista assim excepcional que nos deu a área dele ali na pós-graduação, que foi assim um divisor de águas para nós também como profissionais, né? Então essa especialização com esses, posso dizer, ícones
do país, dermatologista da Federal do Rio de Janeiro, cardiologista da Universidade Estadual de Londrina, Hélio Altran. Então foram nomes assim que o pessoal da UDESC, na época o Dr. Auri Moraes, que era quem chefiava essa área de pós-graduação, ele teve assim uma excelente, uma brilhante atuação e convidando pessoas assim realmente renomadas que fizeram muita diferença na nossa vida profissional, sabe? Eu agradeço a Deus assim por poder ter tido essa oportunidade. Foi a primeira turma de pós-graduação e especialização ali na UDESC e eu pude participar através de uma classificação, né, de currículo, de entrevista eu lembro na época de uma prova em inglês também, uma tradução em inglês também. Então foi uma bênção de Deus, eu posso dizer, para a minha profissão e para a minha vida também, né? Que interessante, né? A gente poder fazer essa análise, né, de um profissional que tem acompanhado aí muitas mudanças nessa área. O Maurício foi um dos pioneiros a trazer, né, esse quesito, um termo americano que é o pet shop, né, que é a clínica com produtos, serviços, né, e a gente sabe que o mercado vem sempre inovando, buscando novas tecnologias. Hoje temos até, acredito que se falasse isso há 10, 15 anos atrás, as pessoas iam achar estranho a cremação dos animais, né? Então hoje nós já temos na nossa cidade, né, um espaço onde os animais são cremados, são colocados em urnas, né? Até por uma questão ambiental também, né? Tem isso também. Sentimental e ambiental, né? Eu acho que encaixou tudo, né? E vem sempre tendo outras informações, as pessoas estão tendo os animais até como uma forma de terapia, né? De ficar junto. Em vez de ter um filho, vai me dar muito serviço, vou ter um cachorrinho, um gatinho. Acontece muito isso, Maurício? Ontem mesmo atendemos um filhote de Greyhound, que é um cachorro de uma raça inglesa, né? Ele é um lebrel, que a gente considera cão para corrida, né? Tipo galgo, assim? É, um galgo, isso. Um galgo? Dá para dizer também. E ele foi adquirido lá em em Francisco Beltrão, no Paraná. Foram buscar no sábado. O pai foi buscar para a filha, cuja mãe partiu, faleceu há uns 15 dias. E eles compraram esse animalzinho de estimação para repor um que eles perderam também, para poder auxiliar a filha que está né, compadecida, sofrendo com essa partida, com essa separação da mãe, né? E os animais de estimação não substituem pessoas, mas auxiliam, né? Porque o que falta para eles é o espírito só, né? Mas o corpo e a alma, os sentimentos, eles têm também, né? Então eles passam esse carinho, esse amor também que eles sentem pelos seus tutores, né? E acabam auxiliando psicologicamente também, né? Uma ligação, né, entre... A gente vê várias histórias, a pessoa falece, vai lá, é sepultada, o animalzinho fica frequentando o túmulo, tem o seu luto. E até uma outra matéria que recentemente eu vi sobre isso, que os cachorros de rua, né, devido a essa falta da floresta, da selvageria, eles se adaptaram a viver nas ruas, a conseguir comida, atravessar na faixa, olhar para os lados. Então, a espécie está se adaptando, né, Maurício? É interessante, né? Hoje mesmo estava aquele branquinho e preto que roda a cidade toda aí, né? O pitoco? Estava ali. Então eles viram cães comunitários, né, que acabam fazendo um trabalho bem interessante, né? Tem animal que é para viver na rua mesmo, né? Nós tínhamos uma caramelo, que era uma cachorra muito querida, né? Que sempre ficou na rua e um dia alguém levou ela para uma casa, tentou colocar ela lá dentro, disse que teve muito trabalho. Até pessoas diziam, vou devolver a cachorra, devolvo porque o pessoal sente falta, né? É muito interessante. Então, olha, estamos aqui hoje, 35 anos na área, o Maurício Maciel Capelari, hoje veio bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre o mercado, né? O mercado continua, eu acho que sempre tendo mais espaço
Nós temos a faculdade agora em Caçador. Não te convidaram para dar aula lá, Maurício, ainda? Olha, estive lá conversando com o pessoal inicialmente, mas como você abre um empreendimento, teve uma época que eu pensei no sítio, em fazer algumas plantações e tal, mas a gente vê que a atividade aqui toma bastante tempo. Então, se você começar a assumir outros compromissos, aí você acaba não atendendo bem a parte clínica também, né? E hoje a gente está focado bem na parte clínica, preventiva com vacinas e cirurgias, né? Então, só isso já demanda de bastante dedicação, e agora com mais esse projeto também, né, de painel de LED também, então a gente acaba não conseguindo também se dedicar a outros projetos, né? Né? Mas isso falando hoje, né? Amanhã é outro dia. Se for nessa direção também, a gente se adequa, né? E se organiza, né? E remia o tempo, porque os dias são maus, né? Então a gente tem que se organizar para poder fazer aquilo que é importante, não tanto aquilo que é urgente, mas em ordem de importância a gente tem que classificar, e se for essa direção também, a vontade de Deus que a gente participe ali, possa colaborar, a gente vai. Olha, eu me lembro, Maurício, quando eu era criança, que quando acontecia de um animal se intoxicar ou ser envenenado, a gente corria dar leite e alho, né? Então, recentemente nós tivemos aí uma matança de animais lá no Cerro Branco, morreram dezenas de animais das residências lá. E qual que é o procedimento hoje? Eu sei que cada caso é um caso, tem diversas formas, né? Mas qual que é o básico? Funciona isso aí mesmo, o leite e o alho, não? Na realidade, para nós o básico depende muito do tempo e do princípio ativo do produto, né, tóxico, né? Então, se for um período assim de meia hora que aconteceu, uma hora, ou menos até, né? A intenção principal focada, se foi ingestão, né? Inalação é uma coisa, né? Ingestão é outra. Se foi ingestão, você tem que provocar o vômito para que aquilo seja expelido e não seja o mínimo absorvido, né? Então hoje a água oxigenada é o basicão. Água né? oxigenada? A água oxigenada, ela produz o vômito, né? Então você, dependendo do tamanho, vão ser bem popular aqui, um cachorro pequeno, uma colherada de sopa, um cachorro grande, umas 3 colheres de sopa. Aquilo provoca o vômito e ele vai expelir. E é claro, aí entra um alopurinol. Mas olha que interessante, então você que está acompanhando a gente, talvez não sabia, muita gente, água oxigenada, ela não vai fazer mal para o animal, então, numa colher, nesse caso não, né? Vai gerar bastante, né? Vai provocar emese, né? Ele é um emético, né? Então ele vai provocar o esvaziamento estomacal, né? Esse é o princípio, o primeiro passo para você tentar minimizar um problema de uma ingestão de um produto tóxico, né? Aí, claro, aí vai a avaliação do clínico, aí vão haver outros, vai estar ilustrando a nossa conversa aí. Aí você, claro, vai ter que ver se ele está em choque, entrar com uma medicação endovenosa, aquecimento, enfim, aí o profissional vai ter que avaliar as condições, né, num contexto geral para você continuar esse tratamento, mas em casa você não pode fazer muita coisa, como você falou, era o leite com alho, né? Eu tenho preferência pela água oxigenada para provocar o vômito o mais rápido possível, e aí, claro, aquece e procura um médico veterinário para ele poder ver o que é a real necessidade nesse caso, né? Se houver um antídoto, sempre importante, se você faz esse primeiro atendimento, pega o produto, se você tiver com bula, e leva para o profissional, que normalmente na própria fórmula tem um antídoto também. Aí vai depender de se é um organofosforado, isso, aquilo, aí tem atropina, enfim,
o profissional vai saber como agir conforme o produto que ele inalou, né? Então, chumbinho é o que, né? Muito bem, olha, então uma dica interessante para você que está acompanhando a gente, né? A água oxigenada ajuda também, né, nesse momento de tentar salvar o seu animalzinho. O que nós notamos, Maurício, é que parece que tem uma moda, né, tem uma época que é o Yorkshire, né? Tem uma época que é o Lulu da Pomerânia, que as pessoas começam a adotar mais. Sente isso também ou é impressão minha? O Golden Retriever também, são épocas que surgem e vira moda, né? Às vezes essa moda é uma coisa interessante, legal, e às vezes é mais no visual, mas o animal tem o seu temperamento também, né? Eu vou aqui considerar assim, por exemplo, um animal muito bonito, o Husky siberiano. Ele teve sua época de moda, Sim. há muitos anos atrás, Eu por lembro. causa da beleza dele. Aham. Mas as pessoas, é importante que você vá pesquisar qual é o Comportamento. caráter, a personalidade do animalzinho de estimação, né? Porque todos eles têm um estilo, né? Então não compre somente por modismo e por beleza. Se informe qual é o estilo dele, se você quer ter ele dentro de casa ou se é no pátio. Cada um tem umas características específicas, e eu via muito que o pessoal, no caso do Husky que eu exemplifiquei aqui, alguns se incomodavam porque o Husky precisa de espaço, ele gosta de andar, Correr. e às vezes tem um local pequeno, um canil pequeno dentro de casa, comprou aquilo, mas se incomodou, né? Então, cada animal tem que ter um espaço adequado, enfim, tem um perfil que você deve, antes de adquirir, se informar, né? Interessante, ó. Então até para evitar, né, o abandono de animais, o Maurício falou aqui da época que era moda o Husky. Eu me lembro também o Chow Chow, né? Teve uma época que era moda e hoje parece que ninguém quer esses animais porque o Chow Chow pode se tornar às vezes agressivo. Ele é um animal mais nervoso, se você agir com muita firmeza, ele revida, então todos eles, mas isso aí já é previsto. Sim. Só que a pessoa vai e adquire sem se informar antes, daí ela entra no problema, né? E depois ela pode se decepcionar e causar aí um abandono, né? Como você falou. E a tendência do animal, né? Como um pitbull, como um rottweiler, são animais que muitas vezes no instinto, como a gente vê, né? Podem na defesa acabar atacando, então fica essa dica, esse bate-papo. Maurício tem compromisso, né? Veio aqui só dar um oi para nós aqui, falar um pouquinho, mas já foi válido, já trouxe dica aí, né, da água oxigenada que eu vou ter em mãos sempre. Sempre, né? na prontidão ali, né? Taca água oxigenada e leva pro profissional, né? Não adianta querer automedicar, porque o animalzinho, né, muitas vezes é aqueles segundos ali que você consegue fazer o salvamento que está entre a vida e a morte, né? Sim. Mas que bom, Maurício, sucesso para você então, cada vez Obrigado. mais nesses 35 anos. É uma forma da gente agradecer as pessoas que fazem o nosso comércio, que são daqui, que investem na nossa cidade. Ele que tem o painel de LED ali com mensagens positivas, né? Mensagens de Deus ali, e uma forma também de você mostrar o seu produto, a sua prestação de serviço nessa novidade que é sempre coisa que chama atenção, né? Parou com o carro ali, você vai ver, é o poder da tela, né, Maurício? Esse projeto aí, principalmente ele destaca a parte publicitária, né? Mas era propósito nosso também incluir algumas mensagens também, mensagens principalmente bíblicas, né, de Deus, para que as pessoas também possam sentir algo diferente, sentir uma palavra, uma comunhão com Deus nos dias difíceis que nós andamos também. Então foi esse propósito de não só trabalhar o comercial, o publicitário, mas que a gente pudesse levar algo que trouxesse paz, alento para as pessoas também. Como diz ali, eu estava lembrando hoje,
antes de vir aqui, Deuteronômio 3 diz assim, aquele versículo bem conhecido, que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, num contexto geral, assim, ele quer dizer assim que o homem não depende só de alimento, de roupa, ele precisa ter paz de espírito também, e essa verdadeira paz só vem de Deus. Então a gente fez esse propósito também de mesclar com esse projeto essa parte também que possa ajudar o espírito, a alma das pessoas também, né, a contribuir de alguma maneira, né. Que bom. Tá aí, então, muito obrigado pela sua participação. Agora, às 7 horas e 5 minutos, a gente vai encerrando, né, o nosso bate-papo de hoje. Hoje o CDN entrevista com o Maurício Maciel Capelari, aqui na nossa rodada de bate-papo da rede CDN, Jornalismo de Verdade.